Ao olhar para um mapa dos Estados Unidos, você pode representá-lo de várias maneiras: regiões, estados, condados, áreas urbanas ou rurais, entre outras. Mas uma delas em específico são os cinturões. Você talvez já tenha ouvido falar de alguns antes, como o Cinturão da Ferrugem, antigamente conhecido como Cinturão da Indústria ou Cinturão do Aço. Estados do Nordeste e do Centro-Norte, onde a forte industrialização e certa estagnação econômica agora são comuns. Ou o Cinturão da Bíblia, um conjunto de estados onde, especificamente no sul dos Estados Unidos, o protestantismo evangélico e fundamentalista é predominante. Chamar isso de divisão do país é impreciso. É mais um rótulo para áreas específicas que às vezes se sobrepõem ou não pertencem a nenhum cinturão. Mas o que é um cinturão? As regiões dos cinturões dos Estados Unidos são partes do país que compartilham certas características. O termo cinturão foi usado primeiro para regiões agrícolas que costumam seguir linhas de latitude, já que essas áreas tendem a ter climas parecidos. A alusão referia-se a um longo cinto de roupa, pois eles tinham formas semelhantes em um mapa. O uso se expandiu desde então para outras características compartilhadas de clima, economia e cultura. Além disso, essas regiões não são formalmente definidas. Pelo menos essa é a definição da Wikipédia. Então, quais são esses cinturões? São pelo menos 20, então vou ler a lista rapidamente para conhecermos todos pelo nome. Em ordem alfabética existem os seguintes cinturões: banana, Bíblia, preto, borscht, milho, algodão, fruta, geada, indiana, gás, gelatina, chumbo, pinho, pretzel, arroz, ferrugem, sal, neve, derrame, sol, sem igreja e trigo, entre alguns outros. Agora, nós não vamos falar sobre todos eles neste vídeo, acho que isso seria um pouco chato e repetitivo. Em vez disso, eu escolhi cerca de 9 ou 10 que eu acho que nos ensinam algo interessante sobre essas áreas que compõem os cinturões. Então vamos começando pelo Cinturão da Bíblia. O Cinturão da Bíblia é uma parte do sul dos Estados Unidos e inclui um estado do meio oeste, o Missouri. O cristianismo protestante conservador é muito forte aqui e as pessoas vão mais à igreja do que em outras regiões do país. Nessa região, menos pessoas se dizem não religiosas do que no oeste e nordeste. Por exemplo, apenas 12% das pessoas no Alabama dizem que não são religiosas, enquanto os 52%, a influência dessa religião é mais forte em certas partes da Geórgia, Tennessee, Alabama, Mississippi, Carolina do Norte, Virgínia, Virgínia Ocidental, Carolina do Sul e até mesmo chegando ao Texas. O jornalista americano H. L. Mencken usou pela primeira vez o termo Cinturão da Bíblia, em 1924, para indicar que as crenças religiosas eram fortemente mantidas nessa região. Isso se deve à origem rural da região e a movimentos evangélicos específicos iniciados nos anos 1800. O termo também passou a ser usado em outros países para regiões com forte religiosidade, como nos Países Baixos. Essas regiões costumam ter implicações políticas, com estados ou áreas votando mais conservadoramente. No extremo oposto, há o cinturão sem igreja, criado em contraste ao cinturão da Bíblia, designando estados onde a religião não é tão relevante. Em 1985, pesquisadores descobriram que Califórnia, Oregon e Washington tinham taxas de filiação à igreja bem baixas. Em 2000, vários estados, incluindo Oregon, Washington, Alasca, Nevada e Virgínia Ocidental, também começaram a relatar uma adesão religiosa ainda menor. Em 2006, Nevada e a Nova Inglaterra tinham as menores taxas de frequência à igreja, seguidos por Oregon, Washington e Califórnia. Uma pesquisa Gallup de 2008 mostrou até que a crença em Deus também era menor no oeste dos Estados Unidos quando comparada a outras regiões do país. No entanto, ainda há debate se o oeste dos Estados Unidos continua sendo a região mais irreligiosa, já que a Nova Inglaterra agora tem mais pessoas sem afiliação religiosa. Além disso, embora não pareça pelo nome, temos o Cinturão da Gelatina. Também chamado de Corredor ou Cinturão Mormon, refere-se aos estados do oeste com grande população mormon. Parece que é chamado de gelatina por um estereótipo de que essas pessoas gostam muito. Talvez seja isso que mencionam na série Fallout, quando sempre tem bolo de gelatina no cofre. Mas de qualquer forma,
talvez não seja apenas um estereótipo, aparentemente. De acordo com o Los Angeles Times, Salt Lake City detém o título de capital americana do consumo de gelatina. Mary Jane Kincaid, da Kraft Foods, fabricante da gelatina, até afirmou isso. Cada residente de Salt Lake City, em média, compra 2 caixas de gelatina por ano, o que é o dobro da média nacional. Além disso, os residentes de Utah consomem o dobro de gelatina sabor limão do que qualquer outra pessoa no mundo. Região situada no Nordeste e meio Oeste dos Estados Unidos, às vezes incluindo partes dos estados do Sul mais ao norte. Inclui áreas como o Oeste de Nova York, Pensilvânia, Ohio, Virgínia Ocidental, Indiana, Illinois, a Península Inferior de Michigan, o Sudeste de Wisconsin e pequenas partes de Kentucky, Nova Jersey e a região metropolitana de St. Louis. No Missouri, o termo cinturão da ferrugem refere-se ao declínio da indústria, especialmente da siderurgia, já que o aço enferruja, da fabricação de automóveis e da mineração de carvão. Devido à industrialização, declínio econômico, perda populacional e decadência urbana, formando um ciclo vicioso em que cada fator alimenta os demais. Boston e Nova York adaptaram sua economia ao setor terciário, mas muitos outros estados não conseguiram. O termo se popularizou nos anos 1980, em contraste com o crescente Sun Belt no sul, que é o próximo da nossa lista. Inclui as regiões sudeste e sudoeste dos Estados Unidos, com climas que vão de desertos a zonas tropicais. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos migraram para o Sun Belt em busca de clima quente, aposentadoria e trabalho. Ainda hoje, muitos continuam se mudando para lá. Com 12 das 15 cidades que mais crescem nos Estados Unidos, localizadas lá em 2023. E quanto ao Black Belt? Ele se estende por condados específicos da Louisiana, Alabama, Mississippi, Geórgia e Carolinas, além da Virgínia. Em 1894, comentaristas políticos já usavam o termo Black Belt com tanta frequência que ele já era muito conhecido nos Estados Unidos. E em 1900, o termo era comumente usado para se referir à região geopolítica. O mapa do censo de 2020 mostra como isso ainda é uma realidade hoje. A origem está ligada à história da escravidão e do trabalho negro no sul, região também conhecida pelo solo negro fértil, o que dá outro sentido ao termo. Essa região, historicamente ligada ao algodão, também cultivava tabaco perto da divisa entre Virgínia e Carolina do Norte. A terra, controlada por brancos ricos, era cultivada por escravos negros que frequentemente eram maioria em vários condados. Após 1945, a mecanização substituiu grande parte da força de trabalho, levando a grande migração de trabalhadores para as cidades do meio-oeste e do oeste. Apesar das mudanças no trabalho, o termo cinturão negro ainda é usado. O cinturão do algodão, também conhecido na região, está diretamente ligado a ele pelos mesmos motivos. Para concluir, e como mencionei no início, o conceito surgiu primeiro com a agricultura e o cultivo. Então, quais são alguns desses cinturões que ainda existem hoje? Um exemplo é o cinturão do milho, que se estende de Ohio até partes do Kansas, Nebraska e das Dakotas. Inclui partes de Minnesota ao norte e Missouri e Kentucky ao sul. Iowa e Illinois são os centros da região, produzindo juntos 1/3 do milho do país. Quantidade desproporcional ao seu tamanho, devido ao solo adequado e subsídios federais. Ou o cinturão do trigo, que quase divide os Estados Unidos ao meio e consiste nas áreas onde o trigo é a principal cultura. O cinturão do arroz é uma região de condados que produz quase todo o arroz dos Estados Unidos devido ao terreno e clima favoráveis. Temos também o cinturão da geada, região famosa por invernos rigorosos e fortes nevascas. Inclui toda a Nova Inglaterra e grande parte das regiões do meio Atlântico e do meio Oeste. Diferente, por exemplo, do cinturão da neve, formado por 3 áreas próximas aos grandes lagos que recebem muita neve. O motivo de tanta neve é algo chamado de neve por efeito de lago, que acontece quando o ar frio e seco passa sobre a água mais quente de um lago, absorve a umidade e depois a libera em forma de neve. Quando o ar se move para o interior, cada um dos 5 grandes lagos tem seu próprio cinturão de neve. O do Lago Ontário, no norte do estado de Nova York, e o do Lago Erie de Cleveland, Ohio, até o Lago Nova York. O do Lago Michigan cobre a parte oeste de Michigan, e o do Lago Superior inclui o norte de Wisconsin e a Península Superior de Michigan.
Então, essas são as chamadas regiões de cinturão dos Estados Unidos. Algumas são nomeadas por fatores econômicos, outras por fatores culturais, religiosos ou pela origem do conceito de cinturão. Pertencendo a uma área de cultivo específico, entendemos aqui por que as regiões recebem esses nomes. Se você quiser aprender sobre o porquê e como cada cinturão surgiu dessa forma, como nós fizemos, por exemplo, com o cinturão negro ou o cinturão da Bíblia, eu também posso fazer vídeos dedicados sobre cada um. Você concorda com essas regiões dos cinturões? Ou você removeria, cortaria ou adicionaria algum estado ou parte de estados a elas? Além disso, existem outros cinturões interessantes que você conhece e que eu não mencionei aqui, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que eu conheça. Por exemplo, a Índia tem o cinturão Hindi. Me conte nos comentários. Obrigado por assistir. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima para mais conhecimento geral.